Bom dia, meus amados, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais este dia, unidos para a honra e glória do Senhor. E que Deus vos abençoe, meus amados pastores, professores da Escola Bíblica Dominical. Nós chegamos ao estudo de número 12, que é sobre a polêmica acerca do milênio, na parte 2. Nós vimos algumas questões sobre o pós-milenismo, a diferença ali entre o pós-milenismo. Vocês podem ver nesse slide. Esse slide também eu vou disponibilizar para os irmãos. Chegamos nessa etapa, vamos fazer novamente aquelas comparações, pegar uma parte, pegar o amilenismo. Agora nós vamos estudar o amilenismo, o que o amilenismo fala, e vamos ver conforme ali no pré-milenismo. A nossa revista Estudo 12, chegamos ao Estudo 12, já estamos no final da revista, o último estudo da nossa revista, na página 89. E glória a Deus por essa oportunidade que nós tivemos. Eu agradeço a Deus, agradeço a nossa liderança, ao pastor Gedeon Júnior, a confiança dos nossos pastores, a confiança da liderança, a confiança de vocês que têm estado conosco todos esses dias. E relembrando, a nossa nova revista está chegando aí, já chegou em muitos lugares, alguns irmãos, alguns pastores já receberam, e a nova revista é uma bênção, Vamos continuar aí nos estudos, crescendo no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus possa nos abençoar e continuar nos abençoando, como Ele tem nos abençoado na sua palavra. O Senhor tem nos ensinado muitas coisas. Eu tenho certeza que nessa nossa nova revista não vai ser diferente. Que Deus possa abençoar nossos irmãos, o pastor Joel, que Deus possa abençoá-lo grandemente nessa empreitada, nessa jornada. E que Deus vos abençoe, meus irmãos. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço a Deus, e que vamos concluir com essa parte no estudo 12, o último estudo da nossa revista, sobre o milênio, E aí nós estamos tratando as polêmicas, as diferenças de posições, as diferenças de opiniões com relação à visão que nós temos acerca do milênio. Lembrando que nós somos pré-milenistas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas e futuristas, tá certo? Lembrando aí todas as nossas formas de visualizar, ver as revelações bíblicas para as nossas vidas. E, mais uma vez, que Deus abençoe o seu estudo, a sua aula. Nós estamos também usando um slide. Esse slide vai ser disponibilizado para os irmãos. Quem quiser utilizar, pode fazer uso tranquilamente, tá certo? Esse slide ele vem trazendo essa comparação dos três aspectos, as três visões acerca de Apocalipse 20, Então ali a visão que se traz acerca de Apocalipse 20. Então existem três visões. Nós tratamos na aula anterior sobre o pós-milenismo, a visão pós-milenista, E o pós-milenismo ele faz parte daqueles que são pós-tribulacionistas. E nós, no pré-milenismo, nós fazemos parte daqueles que somos pré-tribulacionistas, ok? Conforme nós já vimos na aula anterior. E no texto áureo, aí na página 89, diz assim, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, na sua segunda carta, ele está fazendo uma série de aconselhamentos aos irmãos, E aí ele vem falando sobre a fé, acrescentar nessa fé a bondade, acrescentar a misericórdia, o amor, Então ele está dando instruções para os irmãos. E nessas instruções ele alerta aos irmãos acerca dos falsos profetas, acerca dos falsos mestres, que já naquela época já estavam surgindo com teorias, com falácias, diferentes daquilo que o Senhor Jesus havia ensinado para os apóstolos, havia ensinado para que eles pudessem estar repassando este conhecimento. E aí
Pedro, o apóstolo Pedro, está fazendo referência a isso, inclusive com relação à volta do Senhor Jesus. E aí ele fala sobre a volta iminente do Senhor Jesus Cristo, né? E que muitas pessoas já estavam desviando, já estavam desvirtuando acerca desse ensinamento, que Jesus Cristo está demorando, Jesus Cristo não vai vir mais. Aí começa a ter toda aquela teologia nova acerca da volta de Jesus Cristo. Nós já começamos a ver isso na aula passada, né, quando surgiu ali o pós-milenismo, né, que foi uma das orientações que foram dadas ali no pós-milenismo. E aí nós vamos pegar da mesma forma, viu? Aí no slide você pode observar que nós temos as 5 principais questões, né, acerca da interpretação de Apocalipse 20, acerca do milênio que está ali em Apocalipse 20. Né? A primeira questão, a primeira interpretação, quase que não sai, meus amados, me perdoe. O primeiro item aí que nós podemos ver é sobre a prisão de Satanás. Então, no pré-milenismo, como nós já vimos, a prisão de Satanás ela é futura, ou seja, Satanás não está preso. Né? Neste momento, Satanás não se configura preso. Né? No pós-milenismo, alguns acham que é no presente momento, alguns pensam assim, Satanás está preso agora. Nós já vimos essa forma de visão na aula passada. Então, para eles, para alguns, né, ali no pós-milenismo já está mudando. Na verdade, o pós-milenismo está enfraquecendo. E aí, o que mais tem debate hoje em dia é acerca do pré-milenismo e do amilenismo. Então, os pós-milenistas, né, eles acreditam que que Satanás, alguns, né, acreditam que Satanás já está preso, e outros acreditam que essa prisão vai ser no futuro. No segundo item, né, sobre a primeira ressurreição, nós vimos que no pré-milenismo a primeira ressurreição é física. Para os pós-milenistas, essa primeira ressurreição se trata do novo nascimento, que é uma ressurreição espiritual. Né? O terceiro item é sobre a duração dos 1000 anos. Para nós, pré-milenistas, essa duração dos 1000 anos é literal. Os pós-milenistas veem de duas formas, que às vezes alguns acham que é literal, outros acham que é simbólico. Sobre o local do reino, nós, pré-milenistas, cremos que o reino do Senhor é na terra. Os 1000 anos do reinado de Jesus Cristo, do Messias ou do Mashiach, é na terra. Para os pós-milenistas, acham que é na terra e no céu, é no céu e na terra, ou seja, o Senhor está reinando no céu e na terra no exato momento, né? Com a igreja presente na terra, então o reino do Senhor está estabelecido na terra através da igreja, tá? E o quinto item é sobre a cronologia de Apocalipse capítulo 19 e 20, ou seja, tem uma sequência ali. Será que tem uma sequência do capítulo 19 passando para o capítulo 20? Nós vimos que sim, existe uma sequência. Para os pós-milenistas, alguns veem que sim também, que é sequencial, e outros veem como uma recapitulação, ou seja, uma reestruturação ali do capítulo, uma continuação, né? Só continuação não, uma recapitulação do capítulo 19. Tá? Nós vimos isso também no estudo anterior sobre o pós-milenismo. Aí agora a gente chega no amilenismo. Então, na sua revista, na página 90, vem o item 2, amilenismo. E aí, sobre o amilenismo, meus amados, a gente pode observar aqui, né, que o amilenismo ele surge exatamente para combater o pré-milenismo. Então, o que eles fazem? Eles pegam todo o conteúdo, todo o material de estudo que foi produzido acerca do pré-milenismo, e eles pegam e falam ao contrário. Então, tudo que foi produzido acerca do pré-milenismo, tudo de ensinamento acerca do pré-milenismo, nossa posição é contrária. Então, este é o amilenista, né? É aquele que crê totalmente o contrário daquilo que nós, pré-milenistas, cremos. E aqui na sua tabela, você pode observar que, por exemplo, o amilenista, sobre a prisão de Satanás,
O amilenista crê que a prisão de Satanás ela já aconteceu na primeira vinda de Jesus Cristo. E aí, nós, pré-milenistas, sabemos que Satanás não está preso, apresentamos todos os textos, todos os argumentos acerca disso já na aula anterior, né? Porque o pós-milenista também acredita que alguns, né, existe uma divisão ali no pós-milenismo, mas alguns acreditam que Satanás já está preso no presente. Então nós já vimos esses textos, com base em quais os textos que eles acham, esses são os mesmos textos, tá? São os mesmos textos utilizados, os mesmos textos bíblicos e a mesma base que eles utilizam para contrapor. Então o amilenismo nada mais é do que contradizer o pré-milenismo. Então observem, por exemplo, lá no item 2, sobre a primeira ressurreição, o amilenista diz que é espiritual, né? Ou seja, é também um novo nascimento. Mas nós sabemos que essa primeira ressurreição ela é física, assim como a segunda ressurreição também é física. Então nós entendemos, conforme está escrito, que a primeira ressurreição e a segunda ressurreição são físicas. Para o amilenista, ela é espiritual. E aí é aquela questão, né, que a gente sempre fala com relação ao uso do termo espiritual, porque eles buscam usar esse termo para que um número maior de pessoas seja alcançado, porque quando alguém vê essa questão, não é espiritual, então eu vou abraçar, tudo que é espiritual eu vou abraçar, porque eu sou espiritual, eu devo andar no espírito, eu devo viver no espírito, né? Então eles aproveitam às vezes da ingenuidade de conhecimento bíblico da palavra do Senhor de alguns irmãos, e aí quando fala espiritual, aí fala, alguns começam abraçam essa ideia por causa do uso do termo espiritual. Mas observem que novamente é só para contradizer a visão dos pré-milenistas, né? Então vejo que é o contrário, né? Sempre o contrário. Sobre a duração dos 1000 anos, os amilenistas veem que é simbólico, né? A duração dos 1000 anos é simbólica, ou seja, não é literal, não é 1000 anos, conforme está lá em Apocalipse 20, que repete 6 vezes, não é 1000 anos, para eles não é 1000 anos, é um longo período de tempo. E para nós, pré-milenistas, é literal sim, né? Porque o texto ele reforça, inclusive no próprio texto ele é reforçado na medida quando fala quando Satanás é solto, e Satanás é solto por um pouco de tempo. Então, se 1000 anos estivesse representando um longo período de tempo, a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, ao falar com João, falaria de um longo período de tempo, né? Mas foi enfatizado várias vezes, 6 vezes ali no capítulo 20, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Nós vimos também o texto lá de Apocalipse 20 com relação a isso, né? Com relação a essa questão do posicionamento, que já vimos dessa forma também no pós-milenismo, né? E no item 4, sobre o local do reino. Então, para contrapor, para contradizer, eles dizem que o local do reino é no céu, porque os pré-milenistas creem que é na terra. Então, como nós cremos que é na terra, então se eles falam que é na terra, nós vamos falar que é no céu, né? E no item 5, sobre a cronologia de Apocalipse, capítulo 19 e 20, também, para contradizer o pré-milenismo, eles dizem que é recapitulação, né? E para nós é sequencial, ou seja, capítulo 20 de Apocalipse é uma continuação do que está sendo tratado no capítulo 19. Ou seja, a vitória de Jesus Cristo sobre a trindade maligna, sobre a trindade maléfica. Então, ali no capítulo 19, a partir do versículo 11, Jesus Cristo retorna para resgatar o povo de Israel juntamente com a igreja, né? Há aquela batalha chamada Batalha do Armagedon, e aí Jesus Cristo vence. A palavra fala que Satanás é preso,
né, por 1000 anos, e no capítulo 19 fala, sobre o anticristo e o falso profeta serem lançados no lago de fogo e enxofre, e todos os que se reuniram nesse grande exército para combater Israel foram aniquilados. Não há sobrevivente. Jesus Cristo não faz preso, ali não tem nenhum preso de guerra, né? Então todo o povo do exército do inimigo que se levantou contra Israel é aniquilado, tá certo? Então ali já há Jesus Cristo está derrotando a trindade maligna. Então o falso profeta, o anticristo, são lançados no lago de fogo e enxofre. Os exércitos que se levantaram são derrotados, são destruídos. E no capítulo 20 é a continuação, porque o capítulo 20 começa exatamente falando da prisão de Satanás, sobre a prisão de Satanás. Então é sim sequencial, é sim o capítulo 20 é uma sequência do capítulo 19, do que acontece no capítulo 19, tá? Então esses itens, como nós já vimos na aula passada, na semana passada, toda essa questão nós fomos abordando item a item e falava, essa é a posição do pós-milenista, essa é a posição do pré-milenista, e aí nós fomos fazendo essa comparação. Nós já fizemos essa comparação desses 5 itens. O que nós vamos fazer hoje, na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos avançar um pouco mais. Nós vamos ver os pontos que não estão abordados nesses 5 itens. Então, existem ainda alguns pontos do amilenismo, algumas formas em que o amilenismo vem, né, da forma que eles veem, que é diferente da forma que nós vemos, né? Então, além desses 5 itens, dessas 5 questões principais, os amilenistas têm outras posições também para negar acerca do milênio, do reinado de Jesus, de 1000 anos na Terra. Por isso que é amilenismo. Eles não creem no reinado de Jesus na Terra. Eles não creem que haverá um reinado de Jesus na Terra. Por isso chamado de amilenismo. Então nós vamos avançar aqui no slide, né? Hoje nós vamos trabalhar bastante com esses slides. O primeiro item, na página 91, o item 2.1, sobre o silêncio de Jesus, né? Aí, acerca dos 1000 anos. O que os amilenistas dizem a esse respeito? Eles falam que os 1000 anos Jesus Cristo não menciona. E aí, por Jesus Cristo não mencionar na primeira vinda dele, ou seja, Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra durante 3 anos, ensinando os discípulos, formando os discípulos a se tornarem seus seguidores, né? E aí, Jesus Cristo não menciona. Então, um dos argumentos, além daqueles 5 argumentos, que é só para ser contrários, né, como nós mostramos na tabela anterior, é só para contradizer. Eles falam, não, se o pré-milenista fala isso, nós vamos falar aquilo. Se o pré-milenista fala A, nós vamos falar B. Se o pré-milenista fala X, nós vamos falar Y, né? E assim sucessivamente. Agora, um dos outros itens, né? Então, como nós já vimos o pós-milenismo acerca daqueles 5 itens, então, e o amilenista é basicamente naqueles 5 itens tem a mesma ideia, a mesma ideologia do pós-milenista. Então nós vamos desenvolver os outros itens que são importantes acerca do amilenismo. Então o amilenista vê que Jesus Cristo não falou nada, né? Então falando assim, Jesus Cristo não falou nada sobre 1000 anos, sobre um reinado de 1000 anos, então não vai ter um reinado de Jesus fisicamente na Terra. Mas aí é onde eles se enganam, porque nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 6,
quando os discípulos perguntam para Jesus: é agora que o Senhor vai restaurar o reinado a Israel? Jesus Cristo não nega sobre o reinado de Israel. Jesus Cristo não fala nada que está contradizendo, não vai haver esse reinado. Jesus Cristo só fala: esse tempo está nas mãos do Pai. Né? A mesma coisa que Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 23, quando a mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala: Senhor, mestre, que um filho meu assente à sua direita e o outro à sua esquerda no teu reinado. E aí Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fala? Jesus Cristo não nega que haverá um reinado dele na terra, né? Jesus Cristo só fala que esses assentos estão determinados pelo Pai, está no controle do Pai. Então, tanto o reino, como nós vemos lá em Atos, quanto os assentos que cada um vai ocupar no reinado de Jesus Cristo, ele deixa bem claro: está tudo nas mãos do Pai, está no controle do Pai Celestial, está nas mãos do nosso Deus, né? E aí, o Senhor fala também lá em Lucas, capítulo 22, versículo 29 e 30, está na revista aí na página 91, o Senhor fala acerca do reinado dele na terra. E que neste reinado vão se sentar pessoas ali com ele para julgar, né? Para julgar, inclusive para julgar as nações, né? Então, nós vemos que aqui haverá um dos julgamentos também, que é o julgamento das nações. Isso nós não vamos abordar agora, mas em algum momento, em algum outro momento, nós vamos falar sobre os 7 juízos que haverão na volta de Jesus Cristo, a partir ali do arrebatamento. Já inicia-se no arrebatamento, né? Então nós vemos, contra-argumentando essa posição do amilenista, nós vemos que Jesus não fez silêncio acerca do reinado dele aqui na terra. Muito pelo contrário, ele afirmou que haverá um reinado dele sim na terra, tá certo? E Jesus Cristo só mostrou que quem tem o controle de quando vai acontecer, né? E outra coisa, né? Jesus Cristo não falou em nenhum momento que seria naquela hora. Isso mostra que é algo para o futuro, como nós vemos sempre colocando que este reinado é no futuro. E alguns querem dizer que é agora, que já está acontecendo por causa da igreja, né? E nós mostramos também na aula passada esses argumentos, né? Onde se baseou esses argumentos, por que se baseou, é o mesmo que aconteceu lá na época de Pedro, na época dos apóstolos, que Pedro teve que combater, que os apóstolos tiveram que combater, que era o argumento: Jesus está demorando, então não vai ter reinado. E aí é o que acontece. Depois vem o Império Romano se rende ao cristianismo, torna o cristianismo a religião principal, né? A igreja vai crescendo, né? Vai tomando espaço, inclusive espaço político, e aí começa aquela visão: não, então se a igreja está crescendo, está melhorando, tudo está melhorando para nós cristãos, então é o reinado de Cristo. Aí começa a ter essa visão, e aí ter escritos, né, acerca dessa visão do amilenismo. Mas nós vemos que Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo não fez silêncio sobre o reinado dele na terra. Pelo contrário, ele falou que haveria o reinado, só que o tempo e os lugares de assento estão controlados por Deus, o Pai. Está nas mãos do nosso Deus, o Pai, como sempre esteve todas as coisas, né? No item, seguindo aí, no item 2, é sobre a Epístola de Barnabé, tá? 2.2, sobre a Epístola de Barnabé. A Epístola de Barnabé é um texto que não faz parte do cânon bíblico, né? Não faz parte do cânon bíblico. Então, esse texto não foi incluído no cânon bíblico, e aí essa Epístola de Barnabé tem algumas coisas interessantes, né? Tem algumas coisas interessantes, mas não foi colocado no cânon, né?
Mas o que acontece? Os amilenistas, eles pegam essa epístola de Barnabé e distorcem, né? Faz e é isso a partir de Crominga, lá no final do século XIX, início do século XX, começa a fazer uma análise do texto da epístola de Barnabé, e aí distorce algumas falas nessa epístola de Barnabé, né? E aí, na verdade, não é uma interpretação correta. Eles têm que fazer uma dança, uma dança muito grande, uma dança literal muito grande, para tentar colocar ali aquela epístola, né, o que está tratando ali naquela epístola, e dizer que é uma epístola amilenista, né? E aí eles pegam, fazem essas condições bíblicas, e aí a interpretação, novamente, eles chamam de uma interpretação espiritual, né? A interpretação espiritual, e a gente precisa ter muito cuidado ao usar esse termo, porque na verdade é muito melhor a gente colocar e usar a palavra simbólica, né? Porque quando a gente usa o termo espiritual, a gente tende a fazer com que alguns irmãos, né, que têm uma certa dificuldade da compreensão, e aí esses irmãos, quando ouvem a palavra espiritual, buscam adotar, né? Porque realmente, quando eu falo, eu busco uma vida espiritual melhor, eu busco algo mais espiritualizado, eu busco uma compreensão também da Bíblia, uma compreensão espiritual, né? E aí é onde muitos acabam errando, falhando, né? Porque quando eu busco uma compreensão espiritual da palavra, não é errado. Não é errado isso, né? Mas esse espiritual aqui não é o espiritual do Espírito Santo, mas é o espiritual no sentido simbólico, né? E aí acaba entrando nessa questão de fazer com que o que é simbólico, a palavra simbólico, se confunda com a palavra espiritual, com o termo espiritual. Então eu evito usar esse termo espiritual. Então o que acontece? Essa compreensão ali de Crominga sobre a epístola de Barnabé, ele busca exatamente isso, esse entendimento espiritual, que na verdade é simbólico, dos textos bíblicos, dos textos proféticos. A gente sabe, meus amados, que existem vários textos proféticos de aplicações espirituais. A gente sabe muito bem disso, né? Como, por exemplo, o texto que fala sobre o Espírito Santo ali no Vale de Ossos Secos, né? No Vale de Ossos Secos, aí fala para o profeta, profetiza sobre esse. Primeiro o Senhor chega e fala: é possível esses ossos reviverem? É possível, né? E aí o Senhor fala para o profeta: profetiza sobre eles, profetiza. E aí vem a profecia sobre os ossos, e aí aqueles ossos que eram sequíssimos, conforme a palavra diz, se tornam novamente em vida, né? É claro, meus amados, que a gente pode olhar de uma forma espiritual no texto, não é errado, mas o que acontece é pegar todos os textos proféticos e tudo e olhar de uma forma simbólica e dizer que é espiritual. Isso é errado. É olhar simbologicamente todos os textos e dizer que não, isso aqui, ao invés de dizer que é simbólico, está dizendo que é espiritual. Tá fazendo uma inversão do real significado do termo espiritual.
tá certo? Então nós temos sim aplicações espirituais em textos bíblicos, isso é correto, como também nessa epístola de Barnabé. Também existem aplicações espirituais em textos proféticos, mas a gente precisa diferenciar espiritual de simbólico. No item 2.3, aplicação do método simbólico, como nós já estamos falando, que é alegórico, e aí eles usam, né, esse termo espiritualizado. Então, o que é simbólico e alegórico nos textos bíblicos, eles passam a utilizar espiritualizado, né? E aí alinham esses textos à filosofia grega. Outra razão, né, que a gente vê aí é exatamente essa questão da filosofia, algo que os apóstolos muitas vezes declararam lá nos seus escritos, que era terrível. As vãs filosofias, os falsos mestres, as falsas doutrinas surgindo, os falsos ensinamentos, tudo isso para combater o que Jesus Cristo havia ensinado, o que os apóstolos haviam ensinado. Então tudo isso já surgiu na época dos apóstolos e tem até hoje. E aí eles utilizam exatamente esse método simbólico, esse método alegórico. E aí falam que é espiritual. É espiritual. E aí quando eles utilizam a palavra, o termo espiritual, muita gente acaba cedendo por causa daquilo que nós já mencionamos. Porque, não, já que é espiritual, então eu vou aceitar, né? E uma das razões aqui que eles utilizam para afastar da compreensão literal das profecias e dos textos em Apocalipse é exatamente, principalmente Apocalipse 20, né, no entendimento de Apocalipse 20, é a interpretação que diz, que a interpretação literal diz que vai haver um tempo de gozo na terra, um tempo de gozo carnal, inclusive, como nós já vimos dos grupos que estarão no milênio, haverão pessoas com seus corpos naturais. E nesse período de 1000 anos vai ser um período de gozo, de alegria, de prazer, como nunca houve, né? E aí isso para eles é ofensivo. Isso para os amilenistas soa ofensivo, porque não, como que pessoas carnais vão ter um período de gozo na terra? Isso é impossível, isso não pode acontecer. Prazer carnal, né? Porque nós somos espirituais. Nós somos espirituais e nós abrimos mão de qualquer prazer da carne. E aqui fala de prazer da carne, vocês defendem prazer da carne, vocês defendem essa alegria, esse gozo carnal. Não, a gente rejeita. Então o amilenismo, ele tem essa doutrina de espiritualizar, falar nós somos espirituais, e já que nós somos espirituais, então nós não podemos ter nenhum gozo, nenhum tipo de gozo carnal. As pessoas não podem gozar de nenhum prazer carnal, sendo que a Bíblia nos mostra vários momentos, né, de prazeres carnais. O Senhor nos dá sim prazeres carnais. Não significa que o Senhor não nos dá alegria, não nos dá momentos de prazer, momentos de felicidade, momentos de comunhão, momentos de gozo. Ou será que em nenhum momento das nossas vidas a gente pode ter? Podemos sim, meus amados, gozar das coisas que Deus fez para nós gozarmos. Isso não tem problema nenhum. Mas para os amilenistas isso é pecado. Isso não pode, né, haver nenhum tipo de gozo carnal. E por isso eles combatem, né, nós vimos lá no primeiro slide,
né, que eles vão sempre combater, contradizer a posição do pré-milenista. Então, se o pré-milenista diz que vai haver, então nós vamos dizer que não existe essa possibilidade de gozo carnal, muito menos um gozo que vai durar 1000 anos, né? Bom, então nossa contra-argumentação está demonstrada aqui. Existem escritores que também fazem essa contra-argumentação, e nós podemos observar que isso não é de agora, né? Essa posição, essa forma de pensar é uma forma que vem lá desde a época dos apóstolos. No item 2.4, vamos avançar aqui, fala na página 92 sobre os reformadores adotaram o amilenismo da Igreja Romana. Os reformadores. Quem são esses reformadores? O principal nome que a gente pode citar aí é Lutero, né? Martinho Lutero. E realmente sim, né? Realmente sim, nós sempre falamos, olha, nós sabemos dos reformadores, nós sabemos da importância de cada um, nós sabemos de tudo isso, mas também nós não escondemos que houve falhas. Em alguns momentos houveram falhas, sim, né? E nós somos capazes de abaixar a cabeça e de falar, não houve falhas. E os reformadores houveram falhas, uma delas é exatamente ter abordado, né, essa ideia amilenista. Eles abraçaram a ideia amilenista que foi trazida ali por Agostinho. Nós já falamos isso também na aula passada, que Agostinho é um dos principais que apresentaram a ideia tanto do pós-milenismo, o embasamento, né, doutrinário, o embasamento teológico para o pós-milenismo e também para o amilenismo, né? Então eles pegam essa ideia, falam, não, os reformadores adotaram, então por que nós não vamos adotar? Então pessoas como Calvino, Lutero, Melanchthon, todos eles eram amilenistas, todos eles sim, infelizmente eram amilenistas, porque adotaram a doutrina de Agostinho, não se contrapuseram, né? Não contra-argumentaram sobre essa doutrina de Agostinho, não fizeram análise mais profunda acerca dos textos bíblicos para poder combater essa doutrina, mesmo porque eles viveram num período, né, em que a igreja também a igreja era favorável, né? A igreja estava fazendo parte do domínio dos governos, dos reinados da terra ali. E aí os reformadores adotaram também essa visão amilenista, tá certo? Mas nós vimos depois que é uma visão que deturpa os textos bíblicos e tira as profecias sobre esse período do reinado do Messias, que as profecias elas são reais, elas são verdadeiras, são estudadas há milhares de anos, né? Para o povo de Israel é uma realidade, eles não abrem mão dessa realidade, tanto é realidade para o povo de Israel que eles aguardam até hoje o reinado do Messias aqui na terra, né? Então, para eles é um fato, é algo que vai acontecer. Então, nessa ideia de que existirá um reino de Jesus Cristo aqui na terra, a Bíblia não se contradiz. Ela mostra claramente, na vinda de Jesus Cristo ela é afirmada e também afirmada pelos apóstolos. E nós vemos, tanto é que João escreve, né, ali o que Jesus Cristo revelou para ele acerca desse período, e descreve bem detalhadamente, né? João traz os detalhes de como será esse reinado de 1000 anos. E aí nós pegamos todas aquelas bases proféticas que nós já estudamos sobre
a questão política, sobre a questão da economia, sobre a questão espiritual no milênio, e que a gente já viu que nunca houve período assim, e que o Senhor, na sua volta, quando ele vier reinar, tudo isso vai ser implantado durante 1000 anos. Durante 1000 anos vai acontecer exatamente dessa forma que nós já vimos anteriormente, viu? Então, infelizmente, sim, os reformadores adotaram o amilenismo da Igreja Romana, mas graças a Deus que o Espírito Santo sempre traz a revelação da sua palavra para que nós possamos crescer e avançar cada vez mais na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, nós temos a perspectiva dos amilenistas sobre o reinado ser celestial. E aí eles se baseiam em Apocalipse capítulo 14, nós vamos ler esse texto. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Então abram sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 14. É um texto complicado, meus amados, e novamente a gente reforça que a gente nunca pode isolar o texto, né? Texto fora do contexto vira pretexto para surgir novos pensamentos contrários à palavra de Deus, novos ensinamentos contrários à palavra de Deus, e até novas religiões contrárias ao que nós cremos, ao cristianismo, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 14, versículo 13, que diz assim, Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Se nós pegarmos esse texto isoladamente, que é o que fez o amilenista, o que vai acontecer é exatamente essa interpretação do milênio, dessa interpretação do estado intermediário, né? Então eles pegam esse texto e dizem que quando o cristão morre, ele vai para um estado intermediário. E esse estado intermediário se baseia em Apocalipse 14, versículo 13, que bem-aventurados os mortos que morreram no Senhor, esses descansarão dos seus trabalhos, né? E aí eles reafirmam sobre esse estado intermediário. Eles encontraram um estado intermediário, né? E que nós sabemos que não é assim, conforme a palavra do Senhor nos orienta. Quando o crente morre, ele vai para um local chamado paraíso, ou também comumente chamado como seio do pai Abraão, este local, né? Então o crente morre, vai para esse local. E a palavra de Deus não fala sobre nenhum estado intermediário. Não existe estado intermediário, que é também da mesma forma que as pessoas usam para falar sobre a reencarnação, porque vai para um estado intermediário aguardar a reencarnação, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de entendimento, esse tipo de interpretação. E esse tipo de interpretação pode levar ao liberalismo. E aí nós vamos ler, pega aí sua revista, né, para a gente ter cautela sobre essa questão do liberalismo cristão. Isso foi muito difundido, principalmente no século XIX, nas universidades de teologia,
e esse tipo de entendimento, de compreensão acerca da palavra do Senhor. Então pega a sua revista, vai lá na página 90, e aí sobre a introdução, e aí a gente vai finalizar falando acerca dessa introdução, né? A gente não estudou aqui, né, essa posição do liberalismo cristão. Por quê? Porque a teologia liberal, ela é uma teologia que coloca algumas coisas em xeque, algumas coisas que não devem ser colocadas em xeque. Então, por exemplo, a teologia liberal nega a encarnação de Jesus, ou seja, nega que Jesus Cristo, como Filho de Deus, nasceu, se tornou carne, o Filho de Deus tenha se tornado carne. Nega a redenção de Cristo, ou seja, que Jesus Cristo tenha morrido por nossos pecados. Nega a existência da Trindade. Então, a teologia liberal nega a existência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A teologia liberal nega os milagres de Jesus Cristo e dos apóstolos e da igreja. A teologia liberal nega que existam, que houveram, que aconteceram milagres naquele período. Muito pelo contrário, né? Eles mostram de uma forma bem, deturpam muito essa questão dos milagres. A teologia liberal também negam que a Bíblia é inerrante, ou seja, que a Bíblia não erra. Eles pegam alguns textos bíblicos e falam, olha, aqui está falando uma coisa e aqui está falando uma coisa contrária. E é muito, muito terrível também esse posicionamento. A Bíblia, ela é inerrante. Atualmente tem surgido muitas pessoas para demonstrar isso também. A Bíblia erra, e aí começam a pegar a tradução, as traduções bíblicas, que podem sim haver mudanças nas traduções, porque a tradução, ela não pode acontecer fidedigna ao texto original, porque muda totalmente a compreensão. Porque se pegar uma palavra e traduzir ela literalmente, ela vai mudar a compreensão. Então, a tradução bíblica, ela pega o texto original, né, a tradução por várias línguas, e traz para aquela língua, para que naquela língua ela se torne compreendida. Então, não é que ela mudou a Bíblia, mudou a palavra de Deus. Não, não é isso. É só a questão da compreensão, tá? Então quem faz traduções sabe disso, faz tradução de texto, sabe disso, que nenhuma tradução pode ser literal, ela precisa ser trazida para a compreensão daquela língua que está sendo traduzida, para aquela língua que está sendo, para a qual está sendo traduzida. Então, a teologia liberal, ela diz que a Bíblia está errada. Esse pensamento está surgindo muito hoje. Se você acompanha redes sociais, YouTube, palestras, tem muita gente falando sobre isso atualmente, viu? Que a Bíblia está errada. Muito cuidado, tá, meus amados? É muito minuciosa a ação de Satanás nesses momentos. A ação de Satanás é exatamente contradizer a palavra de Deus, é dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. E aí usam de subterfúgios para afirmar isso. Então, muito cuidado mesmo, tá bom? Então, eles veem que a Bíblia, essa teologia liberal, vê que a Bíblia ela tem erros, contém erros. E aí, por conter erros, eles dizem que jamais a Bíblia foi inspirada por Deus, porque foram pessoas que erram que escreveram. Então,
o liberalismo cristão que surgiu nas universidades de teologia, buscando um entendimento filosófico apenas. Eles menosprezam todas essas afirmações que nós temos acerca da encarnação de Jesus, da redenção de Cristo, acerca da Trindade, acerca dos milagres, acerca da Bíblia inerrante e da inspiração dada por Deus. A Bíblia é sim inspirada por Deus. Os homens que possam ter escrito são falhos, sim, mas Deus não é falho. E a Bíblia veio, a sua palavra veio, a palavra de Deus veio veio dessa forma para nós. E continua sendo sim a palavra de Deus para nós. Então, muito cuidado com essa filosofia, essas vãs doutrinas. Vamos ter muito cuidado, que ela está se fortalecendo muito novamente nos dias atuais. Então, para o neoliberalismo, desculpem, meus amados, para a teologia liberalista, a teologia liberal, eles veem a palavra, a Bíblia, apenas como algo filosófico. Veem a religião cristã como algo interessante por causa da experiência religiosa, porque traz uma série de valores religiosos, como, por exemplo, valores para a sociedade, como, por exemplo, auxílio aos mais necessitados. Então, a igreja, eles veem a igreja mais no seu papel social do que o seu papel espiritual. Na realidade, eles não veem a igreja tendo nenhum papel espiritual, nenhum papel importante. Não vê a Bíblia tendo nenhum papel importante, mas muito pelo contrário, é mais uma questão social, de ajuda à sociedade, de auxílio à sociedade. Não que nós temos que parar de fazer, dar o auxílio a quem necessita, mas como Jesus Cristo, a gente tem a palavra de Jesus Cristo como alerta: os pobres sempre estiveram convosco e sempre estarão convosco. Então, primeiro a Deus, primeiro a nossa dedicação total a Deus. E aí sim, através dessa nossa dedicação total a Deus, nós buscamos fazer o bem às pessoas, como todos os textos bíblicos também, através dos apóstolos, nos orientam. Então é isso, nós vamos finalizar aqui essa parte do estudo, depois, certamente, nós vamos fazer uma nova gravação acerca do que virá depois do milênio, só para finalizarmos entendendo um pouco mais o que vem depois, o que a Bíblia, o que Apocalipse fala acerca do que vem depois do milênio, o que tem ainda depois do milênio. A paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe, um grande abraço e encerramos o estudo, a nossa revista sobre o milênio. Nós encerramos aqui a nossa revista do milênio. Deus abençoe a todos, um forte abraço mais uma vez.